Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos de glaucoma, aqui no Glaucoma Academy, onde você aprende como cuidar melhor de seus pacientes com glaucoma. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista e especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. Nessa aula, a gente vai conversar sobre a acetazolamida, o Diamox, que é uma medicação que eu vejo muitos oftalmologistas errando no seu uso, errando tanto na maneira de prescrever, usando na dose errada, errando também na indicação correta da droga. E como é uma medicação que envolve alguns mitos até, eu trouxe essa aula para a gente esclarecer um pouquinho sobre o Diamox. O mecanismo de ação da acetazolamida é através da redução da produção de humor aquoso. É uma medicação que faz parte da classe dos inibidores da anidrase carbônica e inibindo a anidrase carbônica a nível de processos ciliares, a gente vai reduzir a filtração do humor aquoso. Ela é bem mais potente do que os inibidores da anidrase carbônica de uso tópico. Então, a acetazolamida oral, ela consegue dar uma redução de 30% da produção do humor aquoso, enquanto a dorzolamida tópica atinge uma redução de até 18%. Então, quando a gente faz uso da medicação por via oral, a gente tem um potencial bem maior de redução da pressão intraocular do que com o uso tópico. Além disso, a acetazolamida ela tem ação também na retina, porque ali também tem presença de anidrase carbônica, então os edemas maculares, os acúmulos de líquido subretiniano que não sejam de origem vascular, a acetazolamida também ajuda. Então ela não vai fazer efeito num edema macular diabético, por exemplo, mas num edema macular uveítico, sim, ela pode ajudar na reabsorção desse líquido subretiniano e é uma das indicações de uso. E qual que é a posologia? Como que a gente vai usar a acetazolamida? Em adultos, a dose recomendada é de um comprimido de 250 miligramas a cada 6 horas, e em crianças a dose pode variar de 8 até 30 miligramas para cada quilo de peso, com intervalos de 6 ou 8 horas. E aí, agora, depois de ver isso, eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá desse jeito aqui, olhando essa posologia do Diamox, porque eu vejo vocês prescrevendo meio comprimido de Diamox, prescrevendo Diamox de 12 em 12 horas, dando dose de ataque de 4 comprimidos de Diamox para o paciente tomar. Então, na prática, o pessoal faz uma baguncinha com essa posologia do Diamox, tá? Vamos esclarecer isso então. Do ponto de vista farmacológico, a dose correta é de 6 em 6 horas, porque é a meia-vida da droga, tá? Então, passando 6 horas, o nível plasmático vai cair, a inibição da anidrase carbônica vai diminuir e o processo ciliar vai voltar a produzir humor aquoso. Então, quando a gente dá um comprimido de Diamox para o paciente, a gente vai ter um pico máximo de ação da droga em 2 horas e uma manutenção dessa ação para 6 horas. Então, você que passa Diamox de 12 em 12 horas, o seu paciente está ficando metade do dia com a pressão baixa, metade do dia com a pressão alta, porque você não vai ter eficácia da droga durante 12 horas, tá? Isso quer dizer que eu passe sempre de 6 em 6 horas? Não. Eu diria até que na maioria das vezes não. Na maioria das vezes eu passo de 8 em 8 horas, porque quando a gente usa de 6 em 6, vocês vão ver isso na prática, que são raríssimos os pacientes que conseguem tolerar usar o Diamox de 6 em 6 horas por conta dos efeitos colaterais. Então, a dose que eu mais uso no meu dia a dia é um comprimido de 8 em 8 horas, que é uma dose que eu vejo que a maioria dos pacientes consegue tolerar e que está bem próximo aí do recomendado do ponto de vista farmacológico. Agora, chega um monte de paciente para mim tomando meio comprimido de 12 em 12 horas que, assim, não está fazendo efeito.
tá? Então tentem o máximo possível chegar perto dessa dose ideal de 6 em 6, e em casos mais graves, que eu tenho uma preocupação maior, eu prescrevo de 6 em 6 horas sim um comprimido. Se você está num caso de emergência, como um glaucoma agudo, por exemplo, a gente pode também fazer uma dose de ataque, que é de 2 comprimidos, então vai ser uma dose de 500 miligramas de Diamox, tá? Já vi gente dando dose de ataque de 4 comprimidos, então cuidado para não exagerar, porque é uma medicação que tem efeitos colaterais consideráveis, que a gente vai ver já já. Então, numa emergência, você pode usar uma dose de ataque de 2 comprimidos, e a dose padrão é a dose de 1 comprimido a cada 6 horas, sempre que possível utilizar essa dose. E que efeitos colaterais são esses que eu falei, então? Bom, os efeitos colaterais, eles são muito comuns, mas a maioria deles não tem uma gravidade importante. Então, os efeitos colaterais mais comuns são a parestesia, a sensação de dormência de mãos e pés, a sensação de fadiga, de mal-estar, até um pouco de depressão. O paciente fica meio para baixo mesmo quando está tomando o Diamox, e eu já oriento isso para eles não se preocuparem. Esses são alguns dos efeitos colaterais mais comuns, a fadiga e a parestesia. Muitos pacientes relatam também anorexia, desconforto abdominal, diarreia, então sintomas gastrointestinais como um todo podem acontecer também. Esses também são relativamente comuns. Agora, os efeitos colaterais que não são tão comuns, mas que são bem mais preocupantes, são os efeitos colaterais relacionados à função renal e aos distúrbios hidroeletrolíticos. Então, o paciente tende a desenvolver uma hipocalemia quando está em uso de Amox. A acetazolamida, ela faz o paciente perder potássio, e pode desenvolver cálculo renal e também insuficiência renal, principalmente no uso de longo prazo. Além disso, tem um efeito colateral ocular, que é preocupante também, que é a ocorrência de efusão uveal. Então, pode acontecer, se você está com um pós-operatório, você verifica que o paciente está com uma efusão uveal, não está melhorando, difícil controle. Se ele está com Diamox, cuidado, porque de repente esse Diamox está mais piorando do que ajudando no controle do seu paciente. E para a gente tentar reduzir ao máximo possível esses efeitos colaterais, fica o lembrete de fazer a reposição de potássio nesses pacientes, que é o Slow K que a gente tem disponível para fazer a reposição. Normalmente a gente usa uma cápsula no almoço, e você pode aumentar até um pouquinho a dose se é um paciente que está tendo muitos efeitos colaterais, mas o padrão é a gente passar uma cápsula de Slow K para o paciente tomar uma vez ao dia. E vamos lembrar agora quais são as contraindicações do uso do Diamox. O Diamox, ele é contraindicado para quem tem alergia a sulfa. Ele não tem sulfa exatamente na composição dele, mas ele tem uma molécula parecida e que existe um risco de fazer uma reação cruzada em quem tem alergia a sulfa. Se é um caso em que o Diamox é muito importante e o paciente tem um relato de alergia a sulfa, é questionável do ponto de vista de literatura se você deve ou não usar a medicação, porque não é qualquer alergia a sulfa que vai dar uma reação cruzada com o Diamox, depende muito de qual que é o tipo de hipersensibilidade que o seu paciente tem a sulfa. Eu já prescrevi para pacientes com histórico de alergia a sulfa sem problemas, então cuidado para não exagerar essa história de alergia à sulfa, porque isso não é uma contraindicação absoluta, são tipos específicos de alergia. É claro que se o paciente tem uma história de edema de glote com sulfa, você não vai arriscar, né? Mas principalmente se é uma reação alérgica mais branda, e o Diamox é importante nesse tratamento, por exemplo, urticária, então vale a pena de repente você conversar muito bem com o paciente, ficar em observação e fazer essa tentativa do uso do Diamox. Anemia falciforme também é uma contraindicação ao uso do Diamox. Ele estimula a falcemização da hemácia por conta da inibição da anidrase carbônica. Hipocalemia, então a gente vai perder ainda mais potássio com o Diamox.
distúrbios hidroeletrolíticos em geral, então cuidado com aqueles pacientes muito idosos, muito consumidos. Esses pacientes têm um consumo de água muito reduzido ao longo do dia, então distúrbio eletrolítico é um risco considerável nesses pacientes idosos mais frágeis. Cuidado também, insuficiência renal e insuficiência hepática também são contraindicações para o uso do Diamox. E quais são as indicações? Quando que a gente vai pensar em usar o Diamox para o nosso paciente? Importante ter em mente que o Diamox não é uma medicação para controle crônico de glaucoma. Então, para aquele paciente que é cronicamente descontrolado e com progressão de doença, não vai ser o Diamox a base do seu tratamento. Você até vai usar, mas como uma medida de preparo cirúrgico. Então, enquanto aquele paciente que está cronicamente descompensado, enquanto ele vai fazendo o risco cirúrgico dele, você deixa ele com Diamox, até para diminuir o risco do procedimento também, para esse paciente já chegar para a cirurgia com a pressão mais baixa possível. Então, nesses casos crônicos descompensados, o Diamox ele é uma medida temporária enquanto você está planejando o tratamento definitivo desse paciente. E aí eu vejo, às vezes, paciente que está há 2 anos usando Diamox e o oftalmo não programou essa cirurgia ainda e fica lá usando Diamox, às vezes até em subdose, que nem está sendo muito eficaz. Então, Diamox não é para passar e deixar o paciente solto, tá? É para passar e começar a planejar o pré-operatório dele. Outra indicação é quando a gente está diante de um quadro que é agudo e que é potencialmente reversível. Por exemplo, o paciente tem uma uveíte, como essa foto aí de uma uveíte por tóxo. A uveíte por toxo, ela é hipertensiva, então é muito comum esses pacientes terem um pico de pressão ocular durante o quadro da uveíte. Mas, em geral, quando aquele quadro se resolve, a pressão ocular baixa. Então, é uma coisa temporária. Você vai usar o Diamox enquanto dá tempo de tratar aquela uveíte e depois você vai tirar o Diamox e observar como é que vai ser o controle de longo prazo daquele paciente. Outros exemplos, o glaucoma agudo, o glaucoma maligno, o glaucoma cortisônico, o mesmo racional da uveíte. Então, o paciente está usando um corticoide, a pressão vai subir, e aí você vai usar o Diamox. Agora, quando tirar o corticoide, quando resolver a uveíte, é claro que você tem que observar como é que vai ficar esse controle, se aquilo era só um pico agudo mesmo, ou se esse paciente desenvolveu um quadro crônico de doença, e aí, se ele está na dependência do Diamox e virou um quadro crônico, você vai pensar numa indicação cirúrgica. Mas naquele momento agudo do pico de uma pressão intraocular que tem uma causa específica e que você vai agir, você vai tratar aquela uveíte, você vai desmamar aquele corticoide. Nesse meio tempo, enquanto você trata a causa de base, você deixa o paciente com Diamox sem problemas e ele é uma ótima medicação nesses quadros mais temporários. Então, pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a aprenderem a usar melhor o Diamox na sua prática clínica e a cuidar melhor de seus pacientes com glaucoma. E se você tiver alguma dúvida, você pode me encontrar nas minhas redes sociais, pode mandar aqui nos comentários desse vídeo também. Se você quiser sugerir algum tema para a próxima aula também, fica à vontade. E até semana que vem com mais uma aula para te ajudar a cuidar de seus pacientes com glaucoma. Até lá!